na edição física, né? Essa daí tá diferente. Certo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura. Estamos começando o 22º encontro aqui do Lendo Livro 3, né? Estávamos aqui em umas reflexões sobre esse conceito de valor de mercado, preço de mercado, que aparecem aqui no capítulo 10, né? Que nós estamos aqui no capítulo 10. E a gente, na leitura, nós paramos, vamos recuar aqui pelo menos um parágrafo só para conseguir partir de um ponto que temos um começo, né? Então vamos começar aqui a leitura e daí a gente pausa em algum momento para conversar mais especificamente. Então, como quer que estejam regulados os preços, o resultado é o seguinte, 2 pontos. A lei do valor rege seu movimento, uma vez que a alta ou a baixa dos preços decorrem do aumento ou diminuição do tempo de trabalho requerido para a produção. É nesse sentido que Ricardo, abre parênteses, que sem dúvida percebe que seus preços de produção diferem dos valores das mercadorias, diz que, aí já está aqui direta a tradução, abre aspas, a investigação para a qual ele deseja chamar a atenção do leitor refere-se ao efeito das variações no valor relativo das mercadorias, não em seu valor absoluto. Uma nota do tradutor. 2. O lucro médio, que determina os preços de produção, tem de ser sempre aproximadamente igual à quantidade de mais-valor que corresponde a um capital dado como alíquota do capital social total. Suponhamos que a taxa geral de lucro e, por conseguinte, o lucro médio estejam expressos num valor monetário mais elevado que o mais-valor médio real, calculado segundo seu valor monetário. Para os capitalistas, é indiferente que cada um deles cobre um do outro um lucro de 10% ou 15%. Nenhuma dessas porcentagens corresponde a um valor mercadoria real maior que a outra, já que o exagero na expressão monetária é recíproco. Mas no que diz respeito aos trabalhadores, abre parênteses, estando pressuposto que eles recebem o salário normal, de modo que o aumento do lucro médio não expressa uma dedução real do salário, isto é, expressa uma coisa inteiramente distinta do mais-valor normal do capitalista, o aumento dos preços das mercadorias, que resulta do aumento do lucro médio, precisa corresponder a uma elevação na expressão monetária do capital variável. Na realidade, essa elevação nominal geral da taxa de lucro e do lucro médio acima da taxa dada pela relação entre o mais-valor real e o capital total adiantado não é possível sem produzir uma alta do salário e, do mesmo modo, uma alta dos preços das mercadorias que formam o capital constante. O mesmo ocorre de maneira inversa, no caso de uma redução. Como o valor total das mercadorias regula o mais-valor total, que, por sua vez, regula o grau do lucro médio e, assim, da taxa geral de lucro, seja como norma geral, seja regulando as flutuações, então a lei do valor regula os preços de produção. Pode levantar a mão, pode Só, falar. só um esclarecimento, quando ele fala aí de cobrar 10% ou 15%, isso é hipoteticamente como se fosse um lucro artificial, é isso? Acima do valor, o sujeito decide cobrar um do outro esse valor, assim, sem ter um sustentáculo no valor propriamente dito. E ele está dizendo que isso dá no mesmo, porque teria que elevar tudo, é isso?
Eu acho, a minha opinião, que toda observação que os capitalistas fazem é uma observação sustentada na questão do valor. Eu acho. Principalmente se ele quer imperar lucro, né? Não sei. Bom, eu entendo aqui, lendo esse trecho, que ele está dando um exemplo, assim, né? Um exemplo ilustrativo, de um número qualquer. É assim que eu entendo, mas não sei se alguém gostaria de comentar mais sobre isso. Eu acho só que esses dois pontos aqui, vale a pena a gente só ter clareza, né? Pelo menos para mim parece um pouco confuso, né? O primeiro ponto é que ele está reafirmando, acho que a validade da lei do valor, mesmo considerando que valores e preços podem diferir, né? Preço de produção, no caso, né? E aí ele está falando disso, trazendo essa discussão de produzir acima ou abaixo dessa condição média, né? Me parece que passa por aí a questão, né? O ponto. Mas, em todo caso, a lei do valor permanece válida, é o que ele está dizendo. Né? Bom, vou continuar aqui a leitura, não tem nenhuma intervenção, então vou continuar. O que a concorrência realiza, começando por uma esfera individual da produção, é a criação de um valor de mercado e um preço de mercado iguais a partir dos diversos valores iguais das mercadorias. É a concorrência dos capitais nas diversas esferas que primeiro fixa o preço de produção, equalizando as taxas de lucro nas distintas esferas. Este último processo requer um grau mais elevado de desenvolvimento do modo de produção capitalista que o anterior. Para que as mercadorias da mesma esfera de produção, do mesmo tipo e aproximadamente da mesma qualidade, possam ser vendidas a seus valores, são necessárias duas coisas. Dois pontos. Primeiramente, que os diversos valores individuais se equalizem num só valor social, o valor de mercado a que nos referimos anteriormente. Para isso, requer-se uma concorrência entre os produtores do mesmo tipo de mercadorias, bem como a existência de um mercado no qual eles ofertem conjuntamente suas mercadorias. Para que o preço de produção de mercado de mercadorias idênticas, porém produzidas cada uma delas sob circunstâncias ligeiramente distintas, corresponda ao valor de mercado, não divergindo dele, seja com uma elevação acima, seja com uma redução abaixo do seu valor, é necessário que a pressão que os diversos vendedores exercem uns sobre os outros seja grande o suficiente para lançar no mercado a massa de mercadorias requeridas para a satisfação das necessidades sociais, isto é, a quantidade pela qual a sociedade pode pagar o valor de mercado. Se a massa de produtos lançadas no mercado excede essas necessidades, as mercadorias terão de ser necessariamente vendidas abaixo do seu valor de mercado. No caso contrário, precisarão ser vendidas acima do seu valor de mercado, caso a massa de produtos não seja suficiente, ou, que dá no mesmo, a pressão da concorrência entre os vendedores não seja suficientemente forte para obrigá-los a levar ao mercado essa massa de mercadorias. Se varia o valor de mercado, variam também as condições nas quais a massa total de mercadorias pode ser vendida. Caindo o valor de mercado, crescem, em média, as necessidades sociais, entre parênteses, que, nesse caso, são sempre necessidades solventes, que podem, então, absorver massas maiores de mercadorias. Subindo o valor de mercado, contraem-se as necessidades sociais com relação a essas mercadorias, de modo que apenas
massas menores destas últimas podem ser absorvidas. Assim, se a oferta e a demanda regulam o preço de mercado, ou melhor dizendo, os desvios dos preços de mercado com relação ao valor de mercado, temos que, por outro lado, este regula a relação entre oferta e demanda, ou é o centro em torno do qual as flutuações da oferta e da demanda fazem oscilar os preços de mercado. Se observamos a questão mais de perto, percebemos que as condições que regem o valor da mercadoria individual se reproduzem aqui como condições para o valor da soma total de um tipo. Que a produção capitalista é em si mesma produção em massa e que, pelo menos quanto às mercadorias principais, outros modos de produção menos desenvolvidos concentram, acumulam e põem à venda no mercado, em grandes massas e nas mãos de relativamente poucos comerciantes, o produto fabricado em pequena quantidade como produto coletivo, ainda que fruto do trabalho de um grande número de produtores de pequeno porte e de um ramo inteiro da produção ou de um contingente maior ou menor deste último. Observemos aqui, apenas de passagem, que as necessidades sociais, entre aspas, isto é, aquilo que regula o preço da demanda, encontram-se essencialmente condicionadas pela relação das diversas classes entre si e por sua respectiva posição econômica, ou seja, em primeiro lugar, pela proporção entre o mais-valor total e o salário. Em segundo lugar, pela proporção entre as diversas partes nas quais se decompõe o mais-valor, entre parênteses, lucro, juros, renda fundiária, impostos, etc. De modo que, aqui, novamente se demonstra que não se pode explicar absolutamente nada a partir da relação entre a oferta e a demanda, antes de estar desenvolvida a base sobre a qual opera essa relação. Ainda que ambos os elementos, a mercadoria e o dinheiro, sejam unidades de valor de troca e de valor de uso, já vimos, entre parênteses, livro 1, capítulo 1, item 3, que nas operações de compra e venda, essas duas funções aparecem distribuídas como polos extremos, de modo que a mercadoria, entre parênteses, vendedor, representa o valor de uso e o dinheiro, entre parênteses, comprador, o valor de troca. A mercadoria tem um valor de uso, ou seja, satisfaz uma necessidade social, e isso constitui precisamente um dos requisitos da venda. O outro requisito é, como vimos, que a quantidade de trabalho contida na mercadoria represente trabalho socialmente necessário, ou seja, que o valor individual, abre parênteses, e o que sob esse pressuposto é sinônimo, o preço de venda, fecha parênteses, da mercadoria coincida com seu valor social. Aí tem uma nota aqui, 28, que é uma referência à obra Contribuição à Crítica da Economia Política, né? Bom, vou continuar aqui então. Apliquemos agora esse raciocínio à massa de mercadorias que se encontra no mercado e que constitui o produto de uma esfera inteira. A maneira mais fácil de expor o problema é considerar a massa inteira de mercadorias, primeiro, de um mesmo ramo de produção, como uma só mercadoria, e a soma dos preços das muitas mercadorias idênticas como reunidas num só preço. O que foi dito, então, sobre a mercadoria individual vale agora para a massa de mercadorias de determinado ramo de produção lançada no mercado. Que o valor individual da mercadoria corresponda a seu valor social é algo que aparece agora realizado ou mais bem determinado
no sentido de que a quantidade total de mercadorias contém o tempo de trabalho social necessário para sua produção e que o valor dessa massa é igual ao seu valor de mercado. Então, a definição aqui que parece importante dessa discussão que a gente estava tendo, né, que o valor individual da mercadoria corresponde a seu valor social, é algo que aparece agora realizado ou mais bem determinado no sentido de que a quantidade total de mercadorias contém o tempo de trabalho social necessário para sua produção e que o valor dessa massa é igual ao seu valor de mercado. E deixa só para completar só uma coisa, assim, eu acho que considerando a discussão que ele estava fazendo no parágrafo anterior ali, né, essa ideia de valor social envolve duas coisas, né, trabalho socialmente necessário e que tenha uma utilidade mesmo, né, valor de troca e valor de uso de um lado, então que tenha utilidade social, digamos assim, e que tenha e que seja produzido segundo uma produtividade média, digamos assim, né, então é isso que vai determinar esse valor de mercado aqui, né? Acho que é importante o que ele estava falando antes ali. Bom, então vou até ressaltei ali o trecho comentado, então vou continuar aqui. Ora, suponhamos que a maior parte dessas mercadorias tenha sido produzida mais ou menos sob as mesmas condições sociais normais, de modo que esse valor seja, ao mesmo tempo, valor individual das diversas mercadorias que formam essa massa. Se uma parte relativamente pequena foi produzida abaixo dessas condições sociais normais e outra parte acima delas, de tal modo que o valor individual de uma parte seja superior e o de outra inferior ao valor médio da grande massa das mercadorias, porém compensando-se esses dois extremos e fazendo com que o valor médio das mercadorias a eles pertencentes seja igual ao valor das mercadorias pertencentes à massa intermediária, então o valor de mercado estará determinado pelo valor das mercadorias sob as condições médias. Acho que aqui está uma definição até mais precisa, né, me parece, desse primeiro conceito, valor de mercado, né? É o valor das mercadorias que se produzem sob as condições médias dessa economia, né, vigentes. Então, acho que já é que ele também apresenta, me parece, não sei se eu estou correto, que ele está chamando valor social como uma espécie de sinônimo de valor de mercado. Pelo menos me pareceu isso também, né? Bom, vou continuar. O valor da massa total de mercadorias é igual à soma efetiva dos valores de todas as mercadorias individuais em conjunto, tanto daquelas produzidas sob as condições médias, como daquelas feitas acima ou abaixo dessas condições. Nesse caso, o valor de mercado, ou valor social das mercadorias, o tempo de trabalho socialmente nelas contido está determinado pelo valor da grande massa intermediária. Suponhamos, em contrapartida, que a quantidade total das referidas mercadorias levadas ao mercado continue a mesma, mas que o valor das mercadorias produzidas sob condições desfavoráveis não seja compensado pelo valor das produzidas sob condições favoráveis, de modo que a porção produzida sob as condições desfavoráveis constitua uma grandeza relativamente significativa, tanto em relação à massa intermediária como ao outro extremo, 2 pontos. Nesse caso, é a massa produzida sob condições desfavoráveis que regula o valor de mercado, ou o valor social. Suponhamos, por fim,
que a massa de mercadorias produzidas sob condições mais favoráveis, que as condições médias, supere significativamente a massa produzida sob condições desfavoráveis e constitua ela mesma uma grandeza significativa em comparação com a produzida sob condições médias. 2 pontos. Nesse caso, a parte produzida sob condições melhores regula o valor de mercado. Abstraímos aqui da saturação do mercado, situação em que o preço de mercado é sempre regulado pela parte produzida nas melhores condições. Mas aqui já não se trata do preço de mercado, na medida em que ele se distingue do valor de mercado, mas sim das diversas determinações do próprio valor de mercado. Tem uma nota aqui, acho que talvez valesse a pena ver, uma nota de que o próprio Marx está fazendo, uma nota grande, né? Ele diz, sobre a polêmica entre Storch e Ricardo, acerca da renda fundiária, abre parênteses, polêmica apenas implícita, pois de fato nenhum dos dois leva o outro em consideração, fecha parênteses, se o valor de mercado, abre parênteses, para eles, mais precisamente o preço de mercado ou o de produção, fecha parênteses, é regulado pelas mercadorias produzidas sob as condições menos, no caso o Ricardo diz, ou mais, no caso do Storch diz, favoráveis, resulta, finalmente, que ambos estão certos e ambos estão errados, e que, ao mesmo tempo, ambos ignoraram por completo o caso intermediário. Veja o que diz Courbet sobre os casos em que o preço é regulado pelas mercadorias produzidas sob as melhores condições. Diz ele, abre aspas, isso não significa que ele, Ricardo, tenha afirmado que 2 lotes individuais de 2 artigos diferentes, tais como um chapéu e um par de sapatos, intercambiem-se quando esses 2 lotes particulares foram produzidos por iguais quantidades de trabalho. Por, entre aspas, mercadoria, devemos entender aqui a, entre aspas, descrição de mercadoria, não um chapéu, um par de sapatos, etc., individuais. Para esse fim, a totalidade do trabalho que produz todos os chapéus da Inglaterra deve ser considerada dividida entre todos os chapéus. Isso, ao que me parece, não foi expresso inicialmente e não está contido nas teses gerais dessa doutrina. Isso aí é fecha aspas, né, uma citação dessa obra aqui de 1821 que o Marx está citando aqui, é o Courbet, né? Bom, voltando então aqui para o texto, né? Com efeito, considerando-se essa questão com o máximo rigor, parênteses, ainda que, naturalmente, na prática, as coisas só se apresentem de modo aproximado e com 1000 modificações, fecha parênteses, no caso 1, o valor de mercado regulado pelos valores médios de toda a massa é igual à soma de seus valores individuais. Embora, para as mercadorias produzidas nos extremos, esse valor se apresente como o valor médio que lhes é imposto. Os produtores situados no extremo menos favorável têm, então, de vender suas mercadorias abaixo do valor individual. Os que se encontram no extremo mais favorável vendem-nas acima desse valor. No caso 2, as massas individuais de valor produzidas em ambos os extremos não se compensam, mas é a massa produzida sob as piores condições que prepondera. A rigor, o preço médio ou o valor de mercado de cada mercadoria individual ou de cada alíquota da massa total de mercadorias estará agora determinado pelo valor total da massa, obtido pela adição dos valores das mercadorias produzidas sob as diversas condições e pela alíquota desse valor total correspondente à mercadoria individual. O valor de mercado, assim obtido, seria superior ao valor individual, não só das mercadorias pertencentes ao extremo favorável,
mas também daquelas situadas na camada intermediária. Porém, ele continuaria a ser mais baixo que o valor individual das mercadorias produzidas no extremo mais desfavorável. Até onde ele se aproxima deste último, ou termina por coincidir com ele, é algo que depende inteiramente do volume que a massa de mercadorias produzidas ocupa no extremo desfavorável da esfera de mercadorias em questão. Se a demanda apresenta apenas uma pequena preponderância, então é o valor individual das mercadorias produzidas sob condições desfavoráveis que regulará o preço de mercado. Por último, se, como ocorre no caso 3, a quantidade de mercadorias produzidas sob as condições mais desfavoráveis representar uma proporção maior, não só comparada com o outro extremo, mas também com as condições médias, então o valor de mercado cairá abaixo do valor médio. O valor médio... Só uma coisinha, desculpa. Não seriam as condições mais favoráveis, agora aí, o caso 3? Quantidade de mercadorias produzidas sob as condições mais favoráveis. Eu acho que ele estava falando disso antes, né? Deixa eu até Porque resgatar aqui. as desfavoráveis ele estava falando do caso 2, né? Até inclusive. Aqui, ó. É o caso 3 esse aqui, né? Aqui é o caso 2. O caso 2 é tipo renda da terra, assim, né? Produção nas Aqui, condições mais favoráveis. aqui é o caso 1. Então, esse aqui é o caso 3. Na verdade, eles são os mais favoráveis. O caso 1, então, o caso 1 é a produção nas condições médias, caso 2 é na produção nas condições mais desfavoráveis, e o caso 3 seria nas condições mais favoráveis. Sim, ó. Tá? Então, aqui tem que corrigir isso aqui no texto. Tanto que cairá, né, nas condições mais favoráveis, cairá o valor de mercado abaixo do valor correspondente a essa faixa. Então, aqui, na verdade, é nas condições mais favoráveis. Né? Eu acho que quem tiver aí o livro da Boitempo, dá uma olhada aí se está assim também, já faz essa correção no livro físico. Né? Representaram uma proporção maior, não só comparada com o outro extremo, mas também com as condições médias. Né? Então, o valor de mercado cairá abaixo do valor médio. O valor médio obtido pela adição das somas de valores dos dois extremos e da camada intermediária é aqui inferior ao valor desta última e se aproxima ou se distancia dele conforme proporção que o extremo favorável represente. Se a demanda for fraca em relação à oferta, ocupará violentamente espaço por meio da redução de seu preço a seu valor individual. O valor de mercado jamais pode coincidir com esse valor individual das mercadorias produzidas sob as melhores condições, a não ser que a oferta predomine consideravelmente sobre a demanda. Essa determinação do valor de mercado, aqui exposta abstratamente, se estabelece no mercado real mediante a concorrência entre os compradores, pressupondo-se que a demanda seja grande o suficiente para absorver a massa de mercadorias a seu valor assim fixado. Com isso, chegamos ao segundo ponto. Em segundo lugar, o fato de que a mercadoria tem um valor de uso significa apenas que ela satisfaz uma necessidade social qualquer. Quando tratávamos de mercadorias isoladas, podíamos supor que existia a necessidade dessa mercadoria determinada, em cujo preço já estava incluída sua quantidade, sem nos preocuparmos com o volume dessa necessidade a ser satisfeita, mas esse volume converte-se num elemento essencial tão logo o produto de um ramo inteiro da produção se situe de um lado e a necessidade social do outro. Agora, é necessário levar em conta a medida, isto é, o volume da necessidade que cabe satisfazer.
Nas considerações anteriores sobre o valor de mercado, partimos do pressuposto de que a massa das mercadorias produzidas permanece igual, como um fator dado, que variava apenas a desproporção entre os componentes dessa massa, que foram produzidos sob as condições distintas, e que, portanto, o valor de mercado dessa mesma massa de mercadorias era regulado de diferentes maneiras. Suponhamos que essa massa constitua a quantidade normal da oferta, abstraindo para isso da possibilidade de que uma parte das mercadorias produzidas possa ser temporariamente retirada do mercado. Se agora a demanda por essa massa continua a ser normal, a mercadoria será vendida por seu valor de mercado, independentemente de qual dos três casos examinados possa regular esse valor de mercado. A massa de mercadorias não só satisfaz uma necessidade, mas a satisfaz em seu volume social. Se, ao contrário, a quantidade de mercadorias for menor ou maior que a demanda por elas, haverá divergências entre o preço de mercado e o valor de mercado. A primeira divergência será de que, quando a quantidade for pequena demais, o valor de mercado será sempre regulado pela mercadoria produzida sob as piores condições, ao passo que, quando é grande demais, ele será sempre regulado pela mercadoria produzida nas melhores condições. Isso quer dizer que em um dos extremos determinará o valor de mercado, apesar de que, de acordo com a mera proporção entre as massas produzidas em condições distintas, o resultado teria de ser outro. Se a diferença entre a demanda e o volume da produção é mais significativa, também o preço de mercado divergirá de seu valor, do valor de mercado de maneira mais significativa, para cima ou para baixo. Mas a diferença entre a quantidade das mercadorias produzidas e a quantidade em que elas são vendidas por seu valor de mercado pode resultar de duas causas. Pode ocorrer, com efeito, que essa própria quantidade varie, tornando-se pequena ou grande demais, de modo que a reprodução teria ocorrido numa escala que não aquela que regulava o valor de mercado dado. Nesse caso, terá variado a oferta, ainda que a demanda tenha permanecido constante, o que resultará em sobreprodução ou subprodução relativa. Ou então, que a reprodução, isto é, a oferta, tenha permanecido constante, mas a demanda tenha diminuído ou aumentado, o que pode ocorrer por diversas razões. Nesse caso, embora a grandeza absoluta da oferta tenha permanecido a mesma, sua grandeza relativa terá se modificado, isto é, sua grandeza comparada com a necessidade, ou medida por esta última. O efeito será o mesmo que no primeiro caso, porém em um sentido inverso. Por último, no caso de que alterações ocorram dos dois lados, mas em direção oposta, ou, se na mesma direção, não na mesma medida, quando, numa palavra, operam-se alterações bilaterais que, no entanto, modificam a proporção anterior entre os dois lados, o resultado terá sempre de desembocar num dos dois casos aqui considerados. A verdadeira dificuldade com que deparamos na definição geral da oferta e da demanda é que ela parece resultar numa tautologia. Consideremos primeiro a oferta, o produto que se encontra no mercado, que lhe pode ser fornecido. Para não entrarmos em detalhes que aqui seriam completamente inúteis, pensemos na massa da reprodução anual em qualquer ramo determinado da indústria,
abstraindo da maior ou da menor capacidade que as diversas mercadorias possam ter para ser retiradas do mercado e armazenadas para o consumo, digamos, no ano seguinte. Essa reprodução anual expressa, em primeiro lugar, determinada quantidade, uma medida ou um número conforme se meça a massa de mercadoria como discreta ou contínua. Não se trata simplesmente de valores de uso destinados a satisfazer necessidades humanas, mas de valores de uso que se encontram no mercado, numa quantidade dada. Em segundo lugar, essa quantidade de mercadorias tem um valor de mercado determinado, que podemos expressar no múltiplo do valor de mercado da mercadoria ou da medida da mercadoria que serve como unidade. Entre o volume quantitativo das mercadorias que se encontram no mercado e seu valor de mercado não existe, portanto, uma conexão necessária, uma vez que, por exemplo, algumas mercadorias têm um valor especificamente alto e outras um valor especificamente baixo, de modo que uma soma de valor dada pode ser representada numa quantidade muito grande de uma mercadoria e numa quantidade muito pequena de outra. Entre a quantidade dos artigos que se encontram no mercado e o valor de mercado desses artigos, existe apenas a seguinte relação, 2 pontos. Partindo de uma base dada de produtividade do trabalho, a elaboração de uma quantidade determinada de artigos requer, em cada esfera particular da produção, certa quantidade de tempo social de trabalho, embora essa relação varie completamente em diversas esferas da produção e não guarde nenhuma relação interna com a utilidade desses artigos, nem com o caráter particular de seus valores de uso. Supondo inalteradas todas as demais circunstâncias, se a quantidade A de uma classe de mercadorias custa um tempo de trabalho B, a quantidade N vezes A custa um tempo de trabalho N vezes B. Além disso, na medida em que a sociedade queira satisfazer necessidades e que com um artigo seja produzido para esse fim, ela terá de pagar por ele. Com efeito, como na produção de mercadorias está pressuposta a divisão do trabalho, a sociedade compra esses artigos, empregando em sua produção uma parte de seu tempo disponível de trabalho. Ou seja, compra-os mediante determinada quantidade do tempo de trabalho de que essa sociedade pode dispor. A parte da sociedade a qual, em virtude da divisão do trabalho, cabe empregar seu trabalho na produção desses artigos determinados, tem de obter um equivalente por meio do trabalho social, representado nos artigos que satisfazem suas necessidades. Mas não existe uma conexão necessária, e sim uma conexão puramente fortuita entre, de um lado, a quantidade total de trabalho social empregado para produzir um artigo destinado à sociedade, isto é, a alíquota de sua força de trabalho, total de trabalho que a sociedade emprega para a produção desse artigo, ou, ainda, o volume que a produção desse artigo ocupa na produção total, e, de outro, o volume no qual a sociedade demanda a satisfação das necessidades que aquele artigo determinado visa cobrir. Embora cada artigo ou cada quantidade determinada de um tipo de mercadoria possa conter somente o trabalho social requerido para a sua produção, e embora, considerado sob esse aspecto, o valor de mercado de toda classe de mercadoria represente apenas trabalho necessário, quando a mercadoria determinada tiver sido produzida numa medida que, em dado momento, ultrapasse a necessidade social, uma parte do tempo de trabalho social terá sido desperdiçada, e a massa de mercadoria representará, então, no mercado, uma quantidade de trabalho social muito menor
que a quantidade nela efetivamente contida. Abre parênteses, é somente onde a produção está submetida a um controle pré-estabelecido da sociedade que esta última pode estabelecer a coordenação necessária entre o tempo de trabalho social aplicado na produção de determinados artigos e o volume da necessidade social que esse artigo deve satisfazer. Fecha parênteses. Por conseguinte, essas mercadorias têm de ser vendidas abaixo de seu valor de mercado e uma parte delas pode até tornar-se invendável. Já quando o volume do trabalho social empregado para a produção de uma classe determinada de mercadorias é pequeno demais para o volume da necessidade social particular que esse produto deve satisfazer, o resultado é inverso. Em contrapartida, se o volume do trabalho social empregado para a produção de um artigo determinado corresponde ao volume da necessidade social a ser satisfeita, de modo que, mantendo-se inalterada a demanda, a massa produzida corresponda à escala habitual da reprodução, então a mercadoria será vendida por seu valor de mercado. O intercâmbio ou a venda das mercadorias por seu valor é o racional, a lei natural de seu equilíbrio. Dela devemos partir para explicar os desvios, e não o inverso. Partir dos desvios para explicar a lei. Voltemos agora ao outro aspecto. Eu acho que talvez valeria dar uma parada aqui agora, porque né, ele vai entrar numa outra coisa agora aqui, vai falar da demanda e tal. Não sei se poderia vir para conversar e tal. Não, perfeito, até porque estou vendo aqui que estamos nos aproximando do nosso finalmente, acho que valeria a pena a gente parar aqui nesse momento, até porque é um bom ponto de parada para a próxima semana, e conversar um pouquinho sobre esse aprofundamento aí que ele dá na oferta, né? E nos outros temas também que a gente já passou aqui nesse capítulo. Então, vamos abrir aí para comentários, reflexões, questionamentos, né? Bom, eu vou fazer um pequeno comentário aqui que me chamou muita atenção, esse entre parênteses aqui que o Marx coloca, né? É uma coisa, ele quase nunca fala sobre o que seria uma sociedade de outro tipo, né? Uma economia de outro tipo, né? Para se falar mais. Mas me parece que aqui ele fez uma pequena pontuação, né? Onde a produção está submetida a um controle pré-estabelecido da sociedade, isso significa o quê? É uma planificação, né? Não é a anarquia do mercado, né? Que produzem os preços, definem as concorrências e tudo mais, né? Então, isso eu só queria chamar a atenção, porque ele coloca, às vezes, algumas coisas muito pontuais e sutis, né? Parece que são notas para se pensar sobre isso, né? Mas ele acaba não desenvolvendo. Bom, por fim, acho que essa última parte aqui, não sei se eu entendi corretamente, mas ele está colocando, por exemplo, se a quantidade de trabalho social, se produz com uma quantidade de trabalho social necessário superior às condições médias, né? Isso significa que as mercadorias vão ter que se vender abaixo do seu valor médio, né? Eu entendi isso. E o oposto, né, também é válido. Eu acho que esse é um ponto importante aqui do capítulo, né? Porque às vezes fala-se que vai ter muita mercadoria, por escassez vai se definir se ela vale mais, vamos dizer assim, vai se ter uma produção maior ou menor, né? Ou vai afetar o preço maior ou menor. Acho que Marx não está indo por esse caminho, ele está demonstrando uma outra conexão que acaba produzindo essa consequência aí no preço, né? Mas era isso, fechei aqui o meu comentário, está aberto se alguém quiser colocar algum ponto, uma questão, levantar aí.
Eu só queria comentar que eu acho brilhante essa parte, o texto, esse capítulo, né? Porque muitos autores acusam Marx, principalmente aí das teorias econômicas dominantes, de não discutir oferta e demanda, né? E ele discute aqui oferta e demanda de forma muito precisa, mas a partir da teoria do valor, né? Quando ele coloca que é a produtividade média que vai determinar o valor, né? E coloca as três condições, a gente pode, a partir disso, discutir, né? O preço dos produtos, inflação, né, sempre levando em consideração a produtividade e a demanda social, né, a capacidade que a sociedade tem de absorver essa produção. E a depender das variações, tem essa predominância, vamos dizer, do valor de mercado, como esse valor médio do ramo, da mercadoria, mas tem oscilações aí, né, entre as formas de produção, né, seja a forma que está na média, seja a forma que é superior à média, seja aquela que é abaixo, né, e quando que o valor e o preço aí das mercadorias podem oscilar em torno dessas questões, né? Se vamos dizer, se a oferta exceder a demanda, se a demanda for menor do que a oferta, como que essas condições sempre aparecem, né? Então, diferente daquela explicação que é tautológica, né, dos manuais de economia, né, as curvas de oferta e demanda, então, a partir daquele gráfico, aqui o Marx apresenta uma outra discussão a partir da teoria do valor, né? O que vamos dizer assim, o que explica a tautologia lá, né? Quando os preços estão altos demais, é porque, né? Igual se explica lá a partir de oferta e demanda. Então, acho que é brilhante essa construção teórica e, de alguma forma, é o que demonstra mesmo, né? O que está regulando o processo todo é o valor. Né, e numa sociedade onde a produção seja coletiva, planejada anteriormente, não vai funcionar dessa forma. Né? Acho que esse capítulo é muito brilhante. Né? Muitas vezes se para no capítulo 9, né, o preço de produção, e não avança para esse capítulo, né, que é o preço final de venda. Né? O preço de mercado é que é o preço final. E as condições desse preço final. Acho brilhante esse capítulo e importantíssimo, inclusive. Uma coisa que eu acho bacana é que ele não faz a distinção entre microeconomia e macroeconomia. Né? Para ele é uma coisa só. Tá? E aí a economia clássica distingue só em um Keynes. A coisa ficou separada porque não dava conta de explicar. E para Marx isso aí não existe, isso é um todo, é uma coisa só. Né? Esse é um ponto importante mesmo. Só para a gente organizar aqui as nossas inscrições, eu estou vendo aqui que é o Leonardo Domingos, que tinha levantado aqui a mãozinha, e depois a Raquel. Por favor, Leonardo. Bem breve, é só para pensar a questão dos objetos de luxo e de uma escassez artificial, né, para aumentar o preço. Ele não nega isso, né, que isso acontece, só que ele está dizendo que, afinal, no fim das contas, é o valor que explica, né, se eu entendi. Eu confesso que eu não entendi o seu se puder falar de novo. Porque a insistência dele de que o valor está determinando o preço e não a quantidade da mercadoria que está sendo colocada para venda, faz muito sentido, talvez, naquele tempo, mas hoje a gente tem muitos produtos que são artificialmente controlados, como o Windows, por exemplo. Né? Você cria uma escassez colocando uma chave de ativação nele, etc. Para colocar um preço numa coisa que virtualmente não tem. Dá para você pegar de graça. Então, isso é uma coisa que eu acho que ele não negaria, né? Que existe um controle da oferta para elevar o preço, como em mercadorias de luxo e essas outras. Mas que como ele está tentando explicar como a quantidade não determina o melhor, que é determinado pelo valor e outras coisas, pode obscurecer um pouco isso e parecer que ele discordaria. Vai, eu ia falar outra coisa, então não sei se eu consigo engajar direito com o que o Leonardo estava falando antes ali. Mas na verdade eu só ia mencionar que eu acho que dos três casos ali que o Marx trabalha, né, quando ele está falando ali
de um aumento de demanda e como isso geraria, digamos assim, o fato, então, de que o valor de mercado estaria acima do valor social, por assim dizer, né? Isso aí é o caso exatamente que vai acontecer, que o Marx vai retomar esse caso, ele vai ser importante para o Marx para ser retomado na renda da terra. É exatamente esse o caso. Inclusive, é o caso que preocupava o Ricardo, né? De que, dada uma necessidade adicional de produção de alimentos, isso iria fazer com que, digamos assim, terras menos produtivas tivessem que ser, digamos assim, acionadas, né? Terras menos produtivas tivessem que atender, digamos assim, essa produção adicional, e, portanto, que o valor de mercado seria determinado justamente pelas terras de pior produtividade, de pior fertilidade, né? Então, esse caso ele é interessante não só pelo estudo que o Marx está fazendo aqui, mas porque ele vai voltar depois como um caso particular da renda da terra, né? Eu acho que isso é importante aqui de frisar. Assim. Só para lembrar um caso aqui, quando teve a fusão da Brahma com a Antártica, eu participei de uma discussão com a economista que defendeu, no CAD, essa fusão, né? E essa fusão falou assim, bom, afinal de contas, agora com a fusão da Brahma com a Antártica, quem é que determina preço, né? Então, eu contestei, falei, ó, quem determina o preço são as cervejarias com uma composição técnica, né, pior, né? Quer dizer, aquelas que são em condições mais desfavoráveis. E ela contestou, evidentemente, porque ela defendia a fusão. E era essa a discussão. Quer dizer, quando você regula a oferta para que o preço seja determinado pelos piores produtores e os melhores produtores têm um lucro muito maior, nunca chegando a satisfazer o mercado completamente, porque aí a condição se inverte, a condição que a cervejaria menos produtiva fecha, né? É uma discussão interessante essa. Sem dúvida, né? Sempre bom esses casos assim, é curioso, né? Nunca imaginaria que isso passaria nessa discussão. Eu acho que agora nós temos inscritos aqui o Arlen e depois o Caio. Então, Arlen, por favor, você pode falar aí. Bem breve, eu só queria sanar uma dúvida com relação a essa questão das terras de pior fertilidade, pior produtividade. Elas, no caso, Raquel e Fernanda, elas regulam do trabalho agrícola, né? No trabalho que incorpora ali a renda da terra, né? Que é o que permite um super lucro, né? No caso, os produtos agrários são sempre aqueles que têm seu valor, vamos dizer assim, determinado pelas terras de pior qualidade, né? De pior produtividade, pior fertilidade, né? Já nos casos dos produtos industriais submetidos, vamos dizer assim, à concorrência, né, que são produtos reprodutíveis pela força de trabalho, aí você tem aí o preço de mercado como, né, o preço médio aí da rama, né, do setor, do ramo. Já nos produtos agrícolas, né, o superlucro que advém, que vai virar renda, em função da propriedade da terra não ser reprodutível, né, você não pode, né, reproduzir em escala terra, aí se acopla aí esse superlucro, porque os preços são sempre determinados pela terra de pior qualidade, seria isso, Raquel e Fernando? Eu acho que sim, eu só acrescentaria uma coisa que a Leda Paulani sempre fala, né, que renda da terra poderia ser pensado em termos contemporâneos como outros monopólios também, né, patente de alguma coisa, direito de propriedade de alguma coisa, isso dá um monopólio parecido com o que é, digamos, esse monopólio de uma força natural ali associada à terra. Então, isso pode aparecer também nisso que você está chamando ali de concorrência dos capitais, se algum desses capitais tem um monopólio de alguma coisa que não vai se disseminar na concorrência, né? Então, acho que a coisa talvez seja até mais complexa do que só um problema lá da terra, lá, entendeu? Tudo não tiver monopólio, na verdade. Mas isso eu acho que é um problema
a gente ir discutindo, né? Bom, sei que já está avançado aqui no horário, mas o que eu acho que eu queria destacar que conversa com esses temas, primeiro, sobre a questão, acho que dialogo com o caso do Fernando que deu de exemplo da Ambev e até a discussão da renda da terra, né? Primeiro, o Marx, aqui nesse capítulo, ele assume lá como está na página 233, que para existir esse valor de mercado tem que ter a concorrência, né? Esse é um dado que é importante para existir, para se formar o valor de mercado, né? Então, acho que e nos exemplos que a gente vê, por exemplo, no exemplo da Ambev, você vai alterar as questões de concorrência. E isso ele vai abordar quando ele vai dizer, olha, dado a situação aqui de concorrência, qual que é o cenário, que tipo de produto que vai determinar o valor de mercado. Vai ser o produto de pior qualidade, porque ele ocupa uma parte maior do mercado, né? Então, se você tem muitos produtos de muita má qualidade, isso vai alterar o valor de mercado para baixo, e a maioria desses produtos, mesmo de má qualidade, eles vão se apropriar de um preço maior que o seu valor. E eu acho que também tem uma discussão interessante aí, porque se o preço que se absorve, e acho que isso está mais nas entrelinhas, o preço que é executado no mercado é maior do que o valor, quer dizer que esse produto de pior qualidade desse ramo, ele está se apropriando do valor de algum outro ramo, né? Porque ele está... Então, aí tem uma questão que acho que é muito importante da distribuição entre valores e entre ramos, né? Que vai, acho que ajudar a gente a entender essa unificação das taxas de lucro aos vários setores, né? Porque existe a formação, então existe toda uma discussão sobre a formação do valor e sobre a questão do preço, que aí acho que é a última parte que ele fala, e ele vai abordar também sobre a questão de oferta e demanda, né? Se existe uma demanda muito maior do que a oferta, uma necessidade social que está maior do que essa oferta, os preços vão subir, uma mercadoria que é ruim, ela vai ser vendida acima do seu valor e vai se apropriar de um valor social, né, até que ele comenta a questão do trabalho socialmente necessário, maior do que seria o valor, né? Então, eu acho que esse capítulo realmente é bastante crucial, embora ele é muito detalhado, né, um pouco maçante, a forma como ele vai descrevendo todos os detalhes, mas para mim, o que ficou de mais importante é que vai se existir toda essa disputa na formação do valor, na formação do preço, e isso tem consequências dentro do próprio da venda, acima ou abaixo do seu valor, mas também entre os diversos ramos, né? Eu acho isso bastante interessante. E é isso. Obrigado. O interessante também que eu ver a metodologia dele, né, como ele veio construindo. Lá no capítulo 9 ele não fala em mercado, né? Ele fala só em produção, né? Ele não está falando em mercado. Aí ele vai falar sobre o preço médio, vai falar sobre os desvios entre os diversos preços de produção em função da própria composição do capital. Aí ele se abstrai disso. E depois ele introduz isso lentamente, ele vai introduzindo a concorrência, né? E chega bom, a outra coisa que ele faz também, ele começa a falar em ponderação, em média ponderada, que nem o Caio falou, quer dizer, qual é o produtor preponderante, né? O produtor preponderante
do mercado, qual é ele tem a condição mais favorável ou menos favorável. Aí ele entra numa ponderação, coisa que ele não tinha falado antes. Ele tinha falado só a média. Não, média, que média? Né? Então, aí, quando chega na determinação de preço de mercado, ele vai levar em consideração o capital adiantado. Quem que tem mais capital adiantado? Aquele que está com preço mais favorável ou está com preço menos favorável? A massa de capital empregada, de quem é? Né? Não, sim, um bom ponto. A questão da metodologia, de fato, ela é um ponto relevante aqui, e acho que concordo com o Caio também. Esse capítulo aqui, ele é um capítulo denso, né, mas ao mesmo tempo ele apresenta várias coisas, né, ele vai, digamos, mostrando assim várias conexões que até então elas estavam não tão bem demonstradas, assim, né. Então acho que é um pouco por aí mesmo. Bom, pessoal, acho que podemos ficar por aqui, né? Fernando, Uma última frasezinha dele que é de uma síntese muito bonita, né? Não são os desvios que explicam a lei, mas é a lei que deve explicar os desvios, né? Quer dizer, essa busca de equilíbrio, a última frase que você leu, ele fala assim, bom, ele fala de uma tautologia. Tautologias são proposições que são sempre verdadeiras, né, em si mesmas. Então, ele fala, o intercâmbio ou venda de mercadorias, o seu valor é racional, a lei natural do seu equilíbrio. Dela devemos partir para explicar os desvios, e não o inverso, a partir dos desvios explicar a lei. Essa é digna de grande reflexão. Né? Sim, sim, boa lembrança. Então, ficamos por aqui. Na semana que vem a gente retoma aqui a discussão dele sobre a demanda, aqui na página 241.